Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre literatura e muito também sobre tradução. Quando eu fui para a Alemanha trabalhar na Deutsche Welle, meu primeiro trabalho externo foi ir a Frankfurt para entrevistar Kurt Mayer-Clason, que era tradutor especializado em Carlos Drummond de Andrade. E ele me contou que teve uma dificuldade tremenda, porque o Drummond de Andrade era regionalista até no seu estilo de escrever, e inventou palavras. E ele, para ser fiel ao livro do Drummond de Andrade, ele também foi obrigado a inventar palavras em alemão. E hoje eu tenho aqui, pela primeira vez no meu programa, depois de tantos e tantos anos, uma tradutora, que é a dona Selma Rutzen. Tudo bem, dona Selma? Tudo bem, Pimpão. Prazer estar aqui. A senhora... vou tratar senhora ou pode dizer Selma? Não. Pode ser Selma e eu me chamo Pimpão. Pimpão, né? Porque o senhor está lá no céu. Sim. Vamos começar pela Selminha. Selminha nasceu onde? Eu nasci no Oeste, mais precisamente na cidade de Palmitos. Palmitos? Que naquela época já era município. E toda a minha infância e adolescência foi passada naquela região. O estudo preliminar também foi feito naquela região, onde também já havia muitos alemães. E vim aqui para Blumenau, eu e minha família, meu marido, minhas duas filhas, há 31 anos. Você já veio casada, então? Eu sou casada e casei lá no Oeste. E nós criamos as nossas filhas aqui em Blumenau. Então a senhora era uma palmitinha? Uma palmitinha, exatamente. Para não dizer palmeirinha, mas não sou palmeirinha, sou palmitinha. E o alemão, então já era de berço? A senhora é filha, neta de alemão? Sim. Eu fui alfabetizada pela minha mãe em alemão. Eu ganhei, na minha infância, eu ganhei um livro, assim, de historinha simples em alemão, de uma tia, e aquilo me inspirou. Aos 4 anos eu estava lendo aquele livro, né? E a minha mãe ali sentada do meu lado. Não havia rádio, não havia televisão, celular, muito menos. O que se fazia à noite? Se cantava ou se lia. E a minha mãe sentada ali do meu lado, me ensinando ali na Buntefibel, já me lembro bem, era Buntefibel, o título do livro, e ali eu aprendi a ler. Eu tinha tanto prazer naquilo, muito mais do que num brinquedo, por exemplo. Aquilo me retinha. E depois eu fui para aula sabendo ler e escrever em alemão, porque a minha mãe me insistia isso. E tinha aula de alemão lá? Não, já era português. Eu tive alemão, depois no antigo ginásio. Eu tive como língua estrangeira alemão, cujo professor era um ex-oficial nazista, assim um pouco doidão até, né? Mas aprendemos muito com ele, né? Então a infância foi falando alemão, dormindo e rindo em alemão, né? Porque sua mãe era alemã também, o pai alemão? A minha mãe era alemã. Os dois natos. Minha mãe nasceu na Alemanha, mas meu pai era russo. Era daquela... A Alemanha dos Catarina Grande lá, levou um bando de alemão para lá. Quando a Catarina levou um bando, muita gente de alemães, a minha família também foi, e se distribuiu, se espalhou pela Rússia, né? Só que quando mudou o governo, eles... Tiveram que fugir, né? Em 1917. Eles fugiram mais tarde, porque eles já habitavam a Sibéria. E a Revolução demorou um pouco para chegar lá. Porque ela só andava no verão. E a Rússia no inverno, é muito grande, né? Tudo fechado com neve, eles não tinham como andar. Então, quando a Revolução começou a chegar na Sibéria, meu avô tentou ir a Vladivostok, que era a cidade mais importante próxima, lá, né? Para tentar sair para a Alemanha. Ele queria voltar para a Alemanha de novo. Já não entrava e não saía mais ninguém. Então ele ficou preso, porque ele era chamado um contraventor, ou vamos dizer assim, um revolucionário do governo que já estava consagrado. E ele ficou preso, não morreu de fome na prisão, porque a minha avó andava 500 quilômetros de trem a cada 2 semanas para repartir o pouco que eles tinham em casa para comer. Ela levava até Vladivostok,
para levar para ele, o que consistia em pão e toicinho. Mas isso manteve ele vivo, ou fez com que não morresse da fome. Não, os alemães sofreram muito lá, né? Sofreram muito, mesmo depois da guerra, durante a guerra. Eu tinha um jornalista que era meu amigo alemão, que ele teve preso lá. Aí, uma vez que eu fui a Moscou, fui visitar lá uma exposição grande que tinha os parques das Uniões Soviéticas, que tudo era república. E o motorista se atrasou e na volta ele quis cortar caminho e passou pelo meio de umas favelas, umas casas caindo aos pedaços. Aí quando eu contei para esse amigo, eu disse, eu fui um dos construtores daquelas casas. Exatamente. E os alemães, por que nós permanecemos alemães? Porque eles não se misturavam com os russos. Eles construíam suas casas, continuaram cultivando o seu idioma, a sua cultura, sobretudo, não casavam com russos. Raramente um alemão casava com uma russa, muito raro. Claro, né? E a religião, sobretudo, para eles era muito importante. E continuaram cultivando isso. E por essa razão, continuaram sendo russos, alemães. Né? E continuaram sendo chamados de alemães russos e são chamados disso até hoje. Alemães russos, e tinha muito judeu russo também daí, no caso. Eram alemães judeus russos também. A minha oma falava muito dos judeus, né? Eles eram as pessoas mais prósperas, mais abastadas, já na Rússia também. Mas os alemães, os da origem, da nossa origem ali, eles gostavam de servir. De servir de lacaios ou de empregados, como se diz hoje, né? Foi o que a Catarina levou eles para a Rússia para isso mesmo, né? Exato. Para trabalhar. Então eles... O russo mesmo, ele não tinha nem botão. Eles que pregavam as coisas nos pedaços de pau, assim, com um barbante para fechar a roupa, né? As ferramentas eram tão rústicas que não serviam para uma produção em cadeia ou para alimentar uma grande população. De tão rústicas que eram. Tanto que a Catarina ficou mundialmente famosa, universalmente famosa, e até hoje famosa, porque ela era uma mulher que tinha cultura, né? E levou gente com cultura para lá também. E ela era visionária, porque ela via que essa imensidão da Rússia, essa terra fértil, né? É aqui que meu povo precisa vir, né? Tinha espaço para a alemada toda. E só tinha, né? Então, aí quando eles conseguiram escapar, eles se mandaram. Sim. Ali tem duas vertentes. Do lado materno, do lado da minha mãe, eles viviam na Ucrânia, e como era mais próximo a Moscou, quando sentiram que eram perseguidos, eles foram a Moscou e conseguiram sair legalmente. Aí o consulado, a embaixada, sei lá, alguma representação alemã, deu-lhes acolhida e eles foram para a Alemanha. E ali a minha mãe nasceu, então. E eu vou voltar um pouco depois disso aí, porque... Então ela não casou na Rússia? Não. Já meu pai, eles viviam na Sibéria, que é a 10.000 quilômetros de um lado do outro. Eles atravessaram toda a Rússia. E quando eles perceberam que eles tinham que fugir, as fronteiras já estavam fechadas. Aí eles tramaram planos ali entre eles, como fugir. Sobretudo depois que meu opa ficou preso por um determinado tempo, aí eles viram que eles teriam que fugir ou teriam que aderir ao comunismo, e era tudo que eles não queriam, né? A oma falava assim: eu deixar que o governo eduque meus filhos para eles ficarem numa creche, isso eu não vou permitir. E depois que o opa voltou da prisão, aí acabou, era fugir. E aí então... E eles deviam ter religião também, né? A religião para eles era muito cara. Eram luteranos em sua grande maioria, né? Em sua grande maioria, embora que a religião fizesse uma grande influência sobre eles. Eles não se importavam que também as outras vertentes que não fossem ortodoxas, eles assumissem. Então, se estavam numa região muito longínqua, eles aderiam. A Sibéria já era usada mesmo para mandar os russos que caíam em desgraça e ir para lá para exatamente. O frio, né? Meu Deus do céu. Até 40 graus abaixo de zero, né? A minha oma falava que eles amarravam cordas entre uma casa e outra, casas que eles mesmos haviam construído, como você falou antes,
e amarravam cordas para se encontrar, porque se perdiam na localização. Imaginou. A neve, né? Montanha de neve. Montanhas. Mas aí, sobre a Sibéria ainda, por que nós tivemos que manter a nossa cultura e nosso idioma e costumes, porque a Sibéria, ela te faz manter esses costumes. Né? Porque é isolada, né? É completamente isolada, e a própria geografia dela. Porque a Sibéria, ela tinha árvores, até hoje deve ter, porque não existe ser humano que domine ou que abata a Sibéria. Então, quando chegaram lá, e aquelas árvores seculares, eles eram para derrubar, para fazer o seu solo fértil. Tudo bem, até conseguiam derrubar uma e outra, mas era quase impossível. Aquelas árvores eram seculares. E a minha oma sempre falava que no verão, quando começava o degelo, as árvores rachavam de alto a baixo com o degelo. Faziam o estrondo de um trovão. Imaginou? E aí, então, faz o ser humano entrar numa outra órbita de perpetuação. Ele parece que esquece que precisa correr. Lá eles esqueciam. A Sibéria te abraça. E é um lugar assim que o pessoal obtém a maior longevidade, né? Na Sibéria. Então, já deve ser por causa desse clima que, inclusive, não deve ter bactéria, não deve ter vírus, não deve ter nada. nada. E olha que a alimentação deles, para os nossos padrões, não era nada saudável. Eles comiam chucrute, que no verão cortavam, picavam, junto com tomate, e o famoso toucinho. Essa era a fonte da caloria. Mas é engraçado, a Rússia mesmo, quando eu fui a Moscou e Leningrado, o que eu vi lá de caminhão carregando repolho, né? Parece que só tem repolho para o pessoal comer, né? Impressionante. Exatamente. E o chucrute é saudável, né? Muito saudável. Deve ser, porque minha avó morreu aos 96 anos comendo chucrute, né? E ela falava que, como tomate, então, era a combinação perfeita. E aí quando eles fugiram para o Brasil? Não. Isso a fuga foi a parte mais dolorosa disso tudo. Eles esperaram um lago congelar, um lago que faz a divisa entre a Rússia, na região de Vladivostok, a Rússia e a China. Era o único meio que eles tinham para fugir, porque eles sabiam que queriam fugir dali. Essa determinação havia. Tínhamos que fugir dali. Mas passaram caminhando por cima do lago. Sim, mas com trenós. Nos trenós iam as crianças e os mais velhos, enrolados em cobertores de pena. Mas aí é que tá, deixa eu voltar um pouquinho. Eles esperaram o congelamento desse lago, mas ele tinha que estar congelado o suficiente para aguentar os trenós e os cavalos. As pessoas caminhando até... Aquela capa de gelo tem que ser bem... Exatamente. E aí, o costume dos russos de beber muito ajudou também. Na véspera de Natal, ou dezembro, digamos assim, o gelo já estava duro o suficiente. Isso os mais jovens já haviam constatado. E aí o meu tio, irmão mais velho do meu pai, observou que os russos estavam já festejando o Natal. Eles não deveriam mais festejar o Natal, porque eles não eram mais crentes no Natal. Mas eles estavam festejando o Natal e Ano Novo, e a bebedeira corria solta. E aí ele voltou para casa e disse, hoje é o dia. O ambiente está perfeito. Então, eles já haviam matado todas as galinhas que havia no pátio, congelado o leite, era só pendurado do lado de fora e congelado, né? E daí eu perguntei para o meu pai, mas pai, como que vocês... Como o pai era pequeno, como que havia esse alinhamento entre as famílias? Ele disse, as mulheres eram perfeitas para isso. Então, entre elas combinaram e foram, né? Aí, quando entraram no território chinês, aí, claro que nem tudo era maravilhas também. Porque os chineses confiscaram o dinheiro que eles tinham, se é que alguém tinha. A minha oma escondeu o pouco de dinheiro que ela tinha dentro da meia, embaixo da sola do pé.
Então ela conseguiu salvar algum. Porque os russos pagavam um tanto para o cadáver ou um tanto para a pessoa viva. Então os chineses ganhavam dinheiro fácil, né? E não é que eles compraram a sua liberdade com o pouco dinheiro que eles tinham. Então eles andaram 80 quilômetros até encontrar uma fazenda. Digamos assim, para os nossos padrões seria uma fazenda, mas ali já havia um monte de gente acampada. E o fazendeiro ia acolhendo, enquanto vinha gente ele estava acolhendo. Não era tudo por bondade, era assim, um misto de bondade e de interesse também. Mas acolheu eles num celeiro, sem nenhum conforto, mas estavam vivos e o perigo de ser devolvidos à Rússia era cada vez menor. Ali então eles ficaram por alguns meses, algumas semanas, eu não me recordo isso muito bem agora. Assim. Essas histórias eu ouvia desde criança. E até que então organizações internacionais começaram a ver que ali havia muita gente perdida pelo caminho, e um pastor luterano de língua alemã encontrou eles. E ele foi lá com algum dinheiro e comprou esses alemães todos, né? E ali então até havia uma história que a minha avó sempre contava, que ele queria cobrar, ele deixou eles 3 dias sem comida, e ele queria cobrar isso. E a minha oma já entendia um pouco de mandarim, então fizeram ali uma comissão e falaram para o pastor, ele está cobrando 3 dias que ele não nos deu comida. Aí o pastor... É porque a China é engraçada, a China teve uma época que tinha cidade alemã lá, tinha cidade italiana, francesa, né? A cidade alemã que tinha lá, até tinha cervejaria, tinha a fábrica da Siemens. E a cervejaria que tem hoje na China, que é a melhor cerveja deles, que permaneceu daquela cervejaria alemã que tinha lá. Mas então, eles expulsaram depois os estrangeiros de lá. Quando mudou o regime, né? Mas enfim, ali então essa fazenda era no meio, que a China é imensa, era no meio de uma estepe interminável, mas aí eles foram levados a Harbin. A metade da minha vida eu ouvia falar de Harbin. E era uma cidade relativamente grande já na época, já havia consulado alemão, havia consulado francês, e esses consulados então deram documentos para esses fugitivos todos, né? Talvez depois na rota da seda, né, que tinha uma rota da seda lá que o pessoal ia comprar seda na China, era mais ou menos por ali que passava. Quem sabe, né? E ali eles ficaram 3 anos na China, né? Então a minha oma tinha um conhecimento da China, assim, digamos, bem profundo, porque a família sobreviveu aos trabalhos dela como doméstica. E ela teve a sorte de encontrar um oficial russo fugitivo, que também fugiu do regime da Rússia, e se refugiou em Harbin. Então ela trabalhava na casa dele um dia, na casa de outro chinês outro dia, e na casa de outro dia. E com isso ela foi aprendendo tanto os costumes chineses quanto o idioma, e ganhava algum dinheirinho, né? Virou Putzfrau, né? Era Putzfrau, Putzfrau Köchin, né? E se virava nos 30, né? E aí até chegaram na Alemanha? Não, essa parte da minha família, essa da parte paterna, nunca foi para a Alemanha. Eles não foram para a Alemanha. Não. Eles foram embarcados, então, no Vietnã, que a minha avó falava muito do Vietnã, pelo Japão, Japão não, estou Coreia. Eles saíram pelo Vietnã, atravessaram o mar Mediterrâneo, ou seja, navegaram meio mundo. Atravessaram o canal de Suez, eles já conheceram o canal de Suez quando sequer se ouvia falar, e foram aportar em Calais, na França. E ali então trocaram mais uma vez de navio e vieram ao Brasil, onde estamos. Olha só, então nem chegaram a voltar para a Alemanha, só o seu pai. Não, esses não voltaram mais para a Alemanha, só os da parte da minha mãe. Da mãe? Da mãe. Então eles casaram aqui? Meus pais, sim. Ah, é? Meus pais, sim. Então, e eu sou a primeira geração que nasceu. Então vamos fazer uma pausa para rodar os nossos comerciais e já a gente volta para contar o casamento do seu pai, né?
Onde é que ele conheceu a sua mãe? Sim. Aos nossos comerciais, por favor.